Gente boa, tudo bem? Eu sou o Márcio Aurélio, sou professor do CETEP, Centro de Estudos de Terapia e Psicanálise, e hoje nós estamos em uma das aulas mais importantes do nosso curso. Apesar de todas as aulas eu dizer a mesma coisa, essa é uma das aulas mais importantes do curso. Mas, independente da brincadeira, há uma demanda imensa para o tema que nós vamos estudar hoje, que é a ligação que existe entre a mente, as emoções, a psique e as doenças. E eu quero te perguntar, você tem uma dorzinha de plantão? Tem algo que te incomoda? Tem alguma coisa no seu corpo que não funciona bem? Alguém já brincou e disse, a vida começa aos 40. E daí se ri e diz, na farmácia. Na farmácia, aos 40 anos, começa captopril, omeprazol, losartana, começa pressão alta, começa falta de ferro, começa um monte de coisas que ficam nos perturbando. E você pode pensar, existe uma ligação entre a mente, as nossas emoções e o nosso corpo? Eu quero te perguntar, você, nosso aluno, que está fazendo essa aula, que está se preparando para o trabalho no consultório, você acredita que o corpo humano, que o corpo da gente tem o poder de nos adoecer? E você acredita que o corpo também tem o poder de nos curar? Você acredita que existe uma ligação entre as nossas emoções e as nossas doenças? Que bom que você acredita. Mas todo mundo acredita também. Tanto que nós temos hoje uma especialidade na medicina chamada psicossomática, que estuda a relação que existe entre as doenças e a nossa mente. Mas hoje nós vamos tratar aqui na aula sobre doenças psicossomáticas, que é o que nós estamos falando, mas nós vamos expandir o conceito para aquilo que a gente chama de histeria de conversão. E vamos entender quais são as diferenças, o que divide uma da outra, para que a gente possa trabalhar no consultório. Mas já vou te dar uma dica, presta atenção. Doença psicossomática, para acontecer, ela é multifatorial. Então vamos lá. O que significa doença psicossomática? Psico-mente. Soma, corpo. Todo mundo pensa que soma quer dizer adição no termo. Não, quer dizer corpo, que é a ligação que existe entre a nossa mente e o nosso corpo. E para dar a doença somática, ela é multifatorial. Então vamos lá, para a gente entender. Para se dar a doença somática, em primeiro lugar, você precisa ter um dano orgânico. Você tem que ter uma carga genética que já leve aquilo, o teu pai e tua mãe tem que ter tido diabetes, propensão ao câncer, já existe na sua família propensão a essa doença, ou você cuidou muito mal de uma parte do seu corpo, então você já tem uma tendência orgânica para aquela doença. Depois disso, além dessa tendência orgânica, você tem que ter um outro fator, que é estresse. Então, a doença somática, ela é causada por esse dano orgânico, que já existe, com o acúmulo do estresse. Você está passando um momento ruim no trabalho, falta de dinheiro, no casamento e assim por diante. Terceiro, tem que haver uma oportunidade, porque as doenças são oportunistas. Exemplo, tive uma gripe mal curada. Aí estou passando problemas no meu trabalho com o meu chefe, estou muito estressado, não consigo dormir direito, e eu saí à noite no sereno. Peguei pneumonia. É somático? É somático. Mas, exemplo, se eu não tivesse saído no sereno, não pegaria pneumonia. Se eu não tivesse estressado, não pegaria pneumonia. Mas se eu não tivesse também o dano orgânico, não teria pneumonia. Me alimento muito mal. Outro exemplo, me alimento muito mal. Sempre cuidei mal da minha alimentação. Estou passando por um momento de estresse e de repente me dá gastrite. Se eu tivesse me alimentado direito, se eu já não tivesse um dano orgânico, essa doença não aconteceria. Então não haveria a doença somática. Ok? Para a gente entender, doenças somáticas são doenças multifatoriais. Mas o que nós vamos estudar hoje também é uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas aquilo que a gente chama de histeria de conversão. Para acontecer a histeria de conversão, não precisa de nenhum fator, porque enquanto a doença somática é uma coisa que você vive de estresse, ou seja, você viveu, você sentiu, você elaborou, você está vivendo isso, você pensou isso, então quer dizer que é do consciente.
A histeria de conversão é do inconsciente, ou seja, você pode estar no melhor momento da sua vida, aonde tudo dá certo, aonde tudo está bacana, e você vai adoecer, porque na histeria de conversão, a doença não está na célula. Para a gente entender é mais ou menos assim. A doença somática, a doença está no corpo, ou seja, é algo que está no organismo, que se somou e que foi afetado por um estado emocional. Já a histeria de conversão, o corpo age como se ele estivesse doente. Você está realmente doente, mas não sai em exame nenhum, você não consegue achar epidemiologia, você não consegue achar a origem, e por isso, por causa disso, você também não tem um remédio específico para aquilo e para resolver aquela doença. Poderia ser, em alguns casos, aquilo que a gente chama de doenças espirituais. Doenças que você vai no médico, faz todos os exames, vasculha você, vira você do avesso e você não acha absolutamente nada. Por exemplo, há um tempo atrás, um paciente chegou para mim e disse assim: Professor Márcio, eu queria saber, eu estou com uma doença e ninguém acha a causa. Será que essa doença é espiritual? Ele frequenta uma determinada igreja, ele sabia que eu também frequento uma igreja cristã, aí ele querendo talvez dialogar comigo sobre a fé. E eu pensei, o que dizer a ele, se ele não conhece esses conceitos que a gente vai conversar hoje na aula, se ele está no senso comum, e se ele tem fé também, e gostaria de resolver aquilo com a fé. Aí eu disse para ele assim, faz o seguinte, você acredita que essa doença é espiritual? Sim. Então tá. Qual que é a sua igreja? E ele falou, minha igreja é a igreja pentecostal de não sei o quê, do manto santo, do fogo, de não sei de onde. Desculpa a brincadeira. Aí eu falei, vai lá domingo na sua igreja, na hora do culto, você vai para o altar e pede para o pastor orar por você, ungir você com óleo. Depois de você fazer isso, você chama as irmãs do coque, manda rodear você e cantar a música do varão do reboliço chegou nesse lugar. E faz tudo o que você puder fazer para se curar. Presta atenção. Se for espiritual, você vai ficar curado. Mas se não for espiritual, você não vai ficar curado. Você entendeu? Eu queria explicar para ele de forma bem simples. E daí eu disse para ele no final, concluindo, faz o seguinte, presta atenção. Torce. Torce com todas as suas forças para isso ser espiritual. Porque Jesus faz as coisas melhor que a gente. E tem mais. Se ele te curar, vai ser de graça. Mas se for histeria de conversão, se for uma manifestação do teu inconsciente, você vai ficar aqui na terapia por 1, 2 anos para se livrar dessa doença. Você vai ficar curado, mas vai gastar uns trocos grandes. Essa é a diferença que existe entre doença somática e histeria de conversão. A histeria de conversão não é algo ligado à nossa célula, mas é como se fosse o corpo estivesse falando algo. É uma linguagem. Bem, na nossa introdução aqui, antes de entrar nos nossos slides, é como se você pegasse as angústias, os desejos reprimidos, aquilo que está lá e que você não consegue lidar, e você recalca, você empurra. Só que isso fica produzindo energia e pula a barreira de recalque. Quando pula a barreira de recalque, aquilo não chega a descarregar no corpo. Porque se descarregar no corpo, ou se descarregar na sua emoção, vira somático. Porque você somou aquilo, né, a mente ao corpo. Mas não chega a ir para o consciente. O Freud vai dizer que fica na sinapse, que fica na emenda, que fica entre as fronteiras do mundo. E como ela fica na sinapse, não descarrega no corpo, mas o corpo começa a ser um ator dessa doença. Ou seja, presta atenção, aquilo que você não conseguir falar com a boca, você vai falar com o corpo. Você que está me assistindo e diz assim, eu não choro, eu não sinto emoção nenhuma, eu não falo para ninguém, porque eu sou forte. Doenças são lágrimas que saem pelo corpo e não pelos olhos. E é isso que nós vamos tratar hoje. Vamos tratar hoje sobre a histeria de conversão, sobre doenças somáticas, estudar quais são as diferenças e como a gente pode tratar isso. Legal? Que bom? Então vamos lá. Freud diz assim, eles se queixam da doença, mas a exploram com todas as forças. E se alguém
tenta afastá-las deles, defendem-na como a provencial leoa defende os seus filhotes. Sabe o que Freud está nos ensinando? Freud está ensinando de que a doença tem um espaço na vida da gente. Ela tem um simbólico na vida da gente. E às vezes a gente adoece porque isso é uma maneira da gente se colocar nesse mundo, da gente pertencer a esse mundo. E como isso é uma descarga, como isso é uma linguagem, muitas e muitas vezes a gente defende a doença, porque tem um ganho na doença. Se é doença somático, tem um ganho consciente. Se é histeria de conversão, tem um ganho inconsciente. Mas sempre haverá ganho na doença. Mas que coisa horrível! Então sempre na doença haverá ganho? Não sei. Vou contar para você uma história. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Minha irmã é um ano mais nova que eu, Tânia. E a gente, como todo irmão raiz, porque a gente era irmão raiz, a gente se amava, mas brigava muito. E é ticutuca, micutuca, ticutuca, micutuca. Meu pai era fazendeiro no norte do Paraná e a gente tinha uma casa que era meia quadra da cidade. Quadra é um lote bem grandão, tá? E lá tinha coisas de sítio, o pai tinha sítio, tinha madeira e tal. E eu brincando com a Tânia, tinha 8 anos, a Tânia tinha 7, eu pisei numa tábua, ela perdeu o equilíbrio porque estava na outra ponta da tábua e ela pisou num buraco e quebrou a perna. Ela começou a gritar, ai, 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 ai. Eu não sabia o que tinha acontecido, logo veio o pai, logo veio a mãe, pegou a Tânia e disse assim, vou levar a Tânia para o hospital. E eu comecei a chorar desesperado, porque eu achava que quem ia para o hospital morria, porque meu avô foi para o hospital e morreu. E eu pensei, matei a Tânia. Matei a Tânia, como eu pude fazer isso? Passado algumas horas, chegou a Tânia com um gesso até aqui no meio da coxa. Eu não sabia o que era aquele negócio branco. Achei aquilo muito esquisito. Mas ela veio abraçado no colo do meu pai, abraçado no pescoço dele. E meu pai passando a mão nas costinhas dela e falando, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem. Eu olhei aquilo meio desconfiado. Aí, a nossa casa, como as casas ali do pessoal, era decorado e a televisão ficava no centro, né? A gente fazia assim, tinha televisão, que era uma televisão de madeira chamada coroado. Ai, meu Deus, como eu sou velho. E tinha uma televisão de madeira chamada coroado, e as cadeiras eram colocadas assim em volta da televisão. E o pai tinha a cadeira do papai, que o pai não deixava ninguém sentar nela. Ele pegou a Tânia, porque estava com aquele gesso, e colocou ele na cadeira dela. E eu olhei, gente, tem um trem esquisito. Na época que eu era criança, ninguém comia danoninho, porque danoninho, que vale por um bifinho, era muito caro. E quem comia era rico. O pai comprou uma bandeja de danoninho, veio 8, e eu já pensei com a minha cabeça, 4 é meu, e 4 é da Tânia. O pai pegou aquela bandeja de iogurte e disse assim, ninguém pega esse danoninho, porque esse danoninho é da Tânia, porque a Tânia está doente. Esse melhor lugar é para a Tânia, porque a Tânia está doente. E eu pensei, ficar doente, velho, é a melhor coisa do mundo. E eu fiquei no dia seguinte pulando naquele desgramado daquele buraco, enfiando meu pé ali para tentar quebrar a perna. Porque eu fiquei pensando, eu quero os ganhos daquele que está doente. Você entendeu o que eu estou tentando te dizer? Tem um ganho na doença. Quem está doente tem os privilégios da doença. Quem está doente é tratado como doente. E quem é são tem que viver as implicações e as complicações de estar são. Quem está doente tem o benefício da atenção, tem o benefício da dó. E não tem. E a dó tem uma sensibilidade mórbida sobre a gente. Então vamos caminhar e vamos pensar um pouco nisso. Qual a ligação que existe entre a psicanálise e as doenças? A ligação é muito forte, porque a psicanálise nasceu do estudo de uma doença. Ela nasceu do estudo da histeria, que era uma doença de mulheres. E a psicanálise veio para dar voz às mulheres, que não conseguiam se expressar e falavam através do seu corpo toda a opressão e recalque que elas sentiam na sua educação e a psicanálise na sua cultura. E a psicanálise veio para dar voz a essas mulheres, para elas não precisarem mais adoecer.
Então, essa é a ligação que existe entre a psicanálise e as doenças. O que são doenças psicossomáticas? São doenças multifatoriais, doenças que envolvem dano orgânico, que envolvem um momento de estresse e que envolvem uma oportunidade. Todas as doenças são psicossomáticas? Não. Porque a doença psicossomática sai no exame. A histeria de conversão não sai no exame. Doenças somáticas têm origem, têm causa. Histeria de conversão não tem causa. Por exemplo, nossa, não sei o que acontece, minha pele embola toda quando eu passo determinada coisa. Olha, histeria de conversão, eu vou dar uma palestra e meu intestino solta. E eu não consigo nem dar aquela palestra porque eu fico com dor de barriga. O que é histeria de conversão? Ai, passei um momento tão difícil que meu rosto ficou paralisado. Ai, será que eu sofri um derraminho? O que é histeria de conversão? Ai, passei isso aqui, eu não sei o que está acontecendo, minha vista está embaçada. Eu tinha um paciente que ele, quando começou a falar do pai dele, da mãe dele, de uns traumas que ele tinha na infância, ele dizia assim para mim, tem uma linha vermelha em cima do meu olho. Eu estou vendo uma linha vermelha. Mas tinha linha vermelha em cima do olho dele? Não. Podia ir para o oftalmologista, não tinha linha vermelha. Eu atendi uma senhora que ela tinha muita dificuldade, porque ela disse que ninguém ouvia ela, que os netos humilhavam bastante ela, que ela tinha que fazer tudo o que o marido queria, ela já era uma senhora de cultura italiana, e ela vinha para mim e dizia, eu sinto um nó na minha garganta, tem um trem aqui dentro, eu estou sentindo ele, quando eu engulo eu sinto, quando eu falo eu sinto. Esse nó na garganta dela existe? Não, mas ela sente. Vai lá fazer o exame, pode revirar, faz endoscopia. Tem algum nó ali? Tem algum caroço ali? Não. Mas o corpo está falando alguma coisa. O corpo está expressando algo. É isso que são doenças somáticas. Histeria de conversão. As emoções negativas podem trazer doenças? Sim, podem trazer doenças. Quando as emoções negativas trazem doença, é doença somática. Elas estão no consciente ou no inconsciente? Se o que você está vivendo é fruto de algo que você está emocionalmente desestabilizado e está vivenciando, ela é fruto do consciente. Mas se você não sabe a razão por que você ficou doente, é do inconsciente. Doenças podem ser causadas somente pelo nosso inconsciente? Sim. Podem ser representações que não tem nada a ver com o nosso corpo e assim por diante. Quer ver? Só para a gente caminhar um bom exemplo. Enxaqueca. Apesar de ter muitos tipos de enxaqueca, eu estou generalizando, tá? Enxaqueca é uma coisa esquisita, porque não tem remédio para enxaqueca. Você diz assim, mas eu tomo tal coisa quando eu estou com enxaqueca. Mas não é um remédio para tirar a dor da sua cabeça. Ele não deixa o corpo funcionando e só tira a dor da cabeça. Que fala que é tirar com a mão. Não, você toma um remédio que você fica dopado e você desliga tudo. Aí quando você desliga tudo, você também desliga a dor da cabeça. Mas é porque você desligou tudo. Não tem um remédio específico para aquilo. E olha qual é a linguagem do corpo. Quando você está com dor de cabeça, quando você está com enxaqueca, quando o outro fala, dói. Como talvez o corpo estivesse dizendo, eu não estou dando conta de ouvir certas coisas. Ou, quando você está com enxaqueca, o que você tem que fazer para sarar? Ficar quieto. Num canto. Escuro. Parar de pensar. Parece que é uma coisa assim, sossega, aquieta, porque você está sofrendo, porque está pensando demais, porque está agindo demais. Isso seriam histerias de conversão, ok? Então, essas doenças estão intimamente ligadas à estrutura clínica, à neurose, à perversão, à psicose. A gente vai somatizar a partir da estrutura clínica. E aí tem um dado bem curioso. As pessoas mais propensas à histeria de conversão são os neuróticos. Ok? Quem é mais propenso à histeria de conversão? A manifestar no seu corpo uma doença que é fruto de uma simbolização que está lá no inconsciente? São os neuróticos. Os neuróticos vão ter mais essa tendência, ok? Então, a capacidade que temos de colocar no outro
para fugir dos nossos problemas, colocar a nossa felicidade nos outros, para fugir dos nossos problemas e colocar a nossa tristeza e transferirmos os nossos problemas para o marido, para a esposa, para o governo, para o pai, para a mãe, para a igreja. É a igreja que não é boa, é o marido que não é bom, é o pai que não é bom, é o governo que não é bom, por isso que eu sou infeliz, porque os outros não me fazem infeliz. Esse é o traço dos neuróticos. E é esse tipo de pessoa que tem mais possibilidade de desenvolver histeria de conversão. Por uma coisa muito simples, porque é esse o perfil da eterna vítima. Eu me coloco no mundo aqui para sofrer. As coisas aconteceram comigo e eu sofro pelos acontecimentos, sofro pelos meus traumas. E quanto mais eu sofro, mais eu me coloco no mundo. E por isso eu sinto culpa. E se eu sinto culpa, eu preciso ser punido. E a melhor forma de ser punido é sofrendo na minha doença. Sofrendo através da ansiedade, da tristeza e da raiva. Por isso, existe um texto bíblico que me chama muita atenção. Diz que Jesus foi entrar em Jerusalém. E em Jerusalém existiam 5 pavilhões, 5 entradas. Uma das entradas existia um tanque que em hebraico é chamado de Betesda. Betesda significa lugar de misericórdia. Eu, por muitos anos, fui professor de ciências da religião. E eu lia grego e hebraico no original. Graças a Deus, esqueci tudo. Mas Betesda quer dizer lugar de misericórdia. Era um lugar que Deus separou para que as pessoas pudessem ser solidárias umas às outras. E diz um mito desse lugar de que existia um tanque e em volta do tanque existia uma multidão de coxos, aleijados, cegos, surdos, maltrapilhos, todos ali esperando o movimento das águas. Porque uma vez por ano, só uma vez por ano, um anjo descia do céu e inexplicavelmente as águas começavam a se mexer sozinhas. Ninguém viu o anjo, mas as águas começavam a se agitar. E o primeiro, só o primeiro, não o segundo, só o primeiro, receberia a cura da sua doença. O Barrichello jamais ganharia. Ele sempre chega em segundo. Mas que maldade do Rubinho Barrichello. Mas vamos lá. Só o primeiro recebia a bênção. Só o primeiro. E pensa bem naquilo. A vida daquelas pessoas, ano após ano. Aniversário após aniversário. Verão após verão. Esperando o movimento das águas. Será que a gente não é assim? Será que a gente não está toda hora esperando que alguma coisa aconteça? Quando eu achar a pessoa certa. Quando eu me formar. Quando acontecer tal coisa. Quando eu tiver mais sorte. Porque todo mundo tem sorte e eu não tenho sorte. E a gente está toda hora esperando que as águas se mexam. Que as águas se agitem. E a gente não faz absolutamente nada parado na vida esperando o movimento das águas. Jesus chega, vê aquela cena. E ele faz uma pergunta que parece que não tem sentido. Ele chega para o paralítico que estava ali há 38 anos. Gente, não é um ano. 38 anos. 38 anos esperando a vida passar, a banda passar, esperando que algo acontecesse. E Jesus olha para ele e diz assim, quer mesmo ser curado? Não é uma pergunta meio ilógica? Perguntar para um homem que está 38 anos esperando o movimento das águas para ser curado, o que Jesus disse é que a gente se acomoda com a doença. A gente se acomoda com o sintoma, a gente se acomoda com a desgraça, a gente se acomoda com a miséria. E chega uma hora que a gente se acomoda tanto, se acostuma tanto, que no fundo da alma da gente, nós não desejamos mais a cura, porque se nós formos curados, a gente não vai poder reclamar, resmungar e assim por diante. E aquele homem olhou para Jesus e disse, quero. Só que esse lugar, que deveria ser um lugar de misericórdia, se tornou um lugar de avareza para mim. Porque presta atenção, Jesus, eu sou paralítico, o outro ali é cego. O que é cego? Quando ele ouve as águas se agitarem, ele pula. Aquele lá é surdo, mas ele fica olhando para as águas. Quando ele olha e as águas se agitam, ele cai dentro da água. Eu sou paralítico. Quando eu vejo as águas, e como eu não posso andar, quando eu vou me jogar, já caíram muitas pessoas dentro do tanque. E ninguém está preocupado em me ajudar, porque todo mundo está preocupado só consigo, todo mundo está preocupado só com o seu. Jesus olhou para ele e disse assim, você quer mesmo ser curado? Então faz o seguinte, levanta a tua cama e anda, você está curado.
O que Jesus está dizendo é que nós precisamos responder essa pergunta muitas vezes na nossa análise. Que tipo de ganho a gente tem na doença? E se a gente deseja mesmo isso, porque esse é o perfil da eterna vítima.